E aí galera do canal do Mano Joe, como vocês estão? Eu espero que todos estejam, muito bem. Porque hoje, finalmente, cara, finalmente chegou o dia de falar sobre o spin-off de Rengoku, do mangá de Kohayaru Gotogen, Kimetsu no Yaiba. Nesse spin-off a gente vai contar um pouquinho da história do Rengoku. Claro que parece que vai ter um segundo capítulo ainda, tá? Me corrijam aí embaixo se eu estiver errado. E o próximo capítulo deve sair na semana que vem. E sem mais delongas, vamos lá conferir esse spin-off. E pra você que não sabe onde ler, eu li na Manga Plus da Shueisha, de graça, tá? Vou deixar o link aqui embaixo na descrição para que vocês possam ler. Welcome to Canal do Mano Joe. Canal do Mano Joe. Antes de mais nada, eu tenho que dizer que foi um dos melhores spin-offs que eu li, assim, o quesito principalmente de história. A Gotoge, ela tem um jeito de contar todo especial, que é muito bom. Eu me identifico muito. Kimetsu no Yaiba, ele faz pra mim isso muito bem. E mesmo que você não tenha gostado do final e blá blá blá, gente, se você parar pra ler, pensar assim, ver o que a mensagem ali que tá passando e tudo mais, e como aquilo tá imbuído de sentimento, como que ela conseguiu fazer isso de uma forma surpreendente, dificilmente isso acontece, você vai ver que o final de Kimetsu no Yaiba é muito bom e a história ela é muito bem escrita. E foi isso que eu achei desse spin-off do Rengoku. Eu espero pro próximo capítulo, que vai ser também muito bom. E vamos lá, né? O capítulo começa com o Rengoku ali, né? Uma capinha muito bonita do Rengoku com a espada e tal. Só que sempre com um olhar desanimado. Mas por que esse olhar desanimado do Rengoku? Mesmo ele tendo passado no teste pra poder ser um Demon Slayer, né? Ser um caçador de Onis, o pai dele fala que nem ele, nem o Senjuro, o irmão dele, eles têm habilidade suficiente para se tornar Pilar das Chamas. Eles não têm habilidade suficiente, não têm talento suficiente para isso. Com isso, o pai dele vai ser o último ali da linhagem como Pilar das Chamas. Ali a gente já vê que o pai dele já tá muito desanimado, principalmente por causa da morte da mãe dele e tal, né? Tudo que aconteceu. Então aquilo... ele não quer ver os seus filhos morrendo novamente por causa disso, pegando missões cada vez mais perigosas. Então eu acho que por isso o pai dele, principalmente, não quer deixar eles partirem para as missões, ou serem espadachins, ou herdarem esse título como Hashira das Chamas. E o Rengoku, ele faz uma pergunta muito legal e que eu compartilho do mesmo pensamento. Então significa que só as pessoas com talento, elas merecem o reconhecimento? Só isso basta? E a pessoa que tenta fazer um esforço para ser considerada como forte, para ser considerada como alguém que tá tentando chegar lá, não merece absolutamente nada? A pessoa que quer ajudar as outras pessoas, ela não deve ser considerada nada, porque tipo, ela não é tão forte quanto uma pessoa que tem talento. Uma pessoa, ela não tem o seu valor. E ele se questionando sobre isso, ele tá vendo ali o seu irmão Senjuro treinando, né? O Senjuro até fala assim, nossa, eu nem percebi que você tava aqui e tal. Ele fica todo alegre e fala que gostaria de ser como o Rengoku, sabe? E o Rengoku, aquilo toca muito no coração do Rengoku, principalmente porque ele tá partindo para sua primeira missão. E não só isso, o Rengoku ele acaba pensando dentro de si que ele não é tudo isso também. E principalmente pelas palavras do próprio pai. Então você vê ali que a Gotoge, ela começa a trabalhar uma coisa que acontece no cotidiano. Tanto lá no mundo do Japão, você vê que tem muito isso em animes, os pais, muitas vezes, alguns, né, desanimando os filhos, vendo que eles não são capazes, ou dando mais força para um filho, mimando muito mais um filho do que o outro. Há muitas coisas que podem acontecer no âmbito familiar, todo problema que a maioria das famílias tem, mas isso sendo tratado de uma forma, um personagem tentando pensar diferente, tentando mesmo assim seguir em frente. O que nos dá a lição de também seguir em frente. Não é uma lição clichê, é uma lição pra vida. Porque muitas vezes a gente vai fracassar e vai cair. E é isso que tá passando principalmente nesse spin-off. Bom, como eu disse, o Senjuro, ele quer ser igual ao irmão dele, o Rengoku, e o Rengoku vai partir para sua missão, enquanto ele também se lembra de uma das pessoas que acho que ele salvou, ou que aconteceu alguma coisa desse tipo, que eram pessoas ali que ele protegeu e tal, e a pessoa também falou aquilo pra ele, que ele queria ser como o Rengoku quando crescesse mais e tudo, pra proteger as outras pessoas e não deixar que as outras vidas
sejam tomadas pelos Onis, que eles consigam se defender e defender as outras pessoas, proteger, assim como o Rengoku fez. Só que o Rengoku, a partir daquele momento, ele pensa, ele falou Gambare, né, aquele famoso, vamos trabalhar firme, vamos continuar, nós vamos conseguir trabalhar duro, que a gente vai conseguir fazer isso daqui. Só que naquele mesmo pensamento, mesmo quando ele falou isso pra pessoa, ele ficou meio engasgado assim com o olhar dela. Por quê? Porque ele sabia que uma hora ou outra essas pessoas poderiam morrer ali pelos Onis, eles iriam, na verdade, serem mortos por Onis mesmo assim. Porque ele via que aquelas pessoas, por exemplo, eram mais fracas do que ele, assim como o pai dele estava vendo como ele era, né? Então o pai dele chegava pra ele e falava, você não tem o talento necessário como eu e tal, então, né, você nunca vai ser um pilar das chamas. Ele sabe que o pai dele tem os próprios sentimentos dele, que ele não quer que os próprios filhos morram, mas ele fica pensando naquilo, né? E quem sabe o que o pai dele sente é só o pai dele. E ele tem que tratar dele mesmo. E é quando nós chegamos na primeira missão ali do Rengoku, onde nós temos 9 cadáveres ali, 9 caçadores de demônios foram mortos, além de outras crianças, e apenas uma criança ainda tá viva. Esse Oni não é uma das luas, não é um dos Onis mais fortes, porém, acabou matando ali os seus amigos. O Oni chega a comentar que, meu, é o seguinte, você também vai pro outro mundo, eu vou mandar você pra lá, e matando você eu acabo com toda essa palhaçada aqui, e aí eu aproveito e devoro a criança. E o pai do Rengoku, ele sempre contou uma história pro Rengoku que principalmente a morte sempre chega pros camaradas que você trabalha junto, principalmente quando você sorri recentemente junto com a pessoa. Você teve um momento com aquela pessoa recentemente, e normalmente aquele momento, um pouquinho depois, essa pessoa pode vir a falecer. Nisso ele fica com muita raiva do Oni, joga ali o seu golpe das chamas, só que o Oni, ele tem um poder da flautinha. Vocês lembram, tem uma história, eu não sei se é de Esopo, de quem que é, mas do flautista que encantava crianças e levava ela pra floresta e as crianças desapareciam e tal. Mais ou menos é o mesmo golpe do Oni, ele usa esse golpe pra fazer as pernas do Rengoku moverem, e aí ele usar os seus cachorros ali do mal pra poder comer o Rengoku, as outras pessoas que tem ao redor, comer ali o seu sangue e se tornar, quem sabe, uma lua, né? Porque esse é um objetivo desse Oni. O Rengoku tapa os seus ouvidos, o Oni já começa a zombar do Rengoku falando, oh, tu não tem chances comigo, como que você vai empunhar sua espada com as duas mãos tampando a orelha? Não tem como, não tem jeito, minha flauta ela ativa direto no sistema nervoso, então quando eu tocar, você vai se mexer e aí você não vai conseguir me atacar e logo você vai ser derrotado. Principalmente porque quando ele quiser mover uma parte do corpo, outra parte do corpo move. É mais ou menos assim que funciona o poder do Oni. Ele faz o corpo do Rengoku se mover da forma que ele quiser. Por exemplo, vou mexer essa mão, mas na verdade ele vai fazer mexer essa. Nisso, um grande pensamento do Rengoku vem à sua mente. Na vida, a gente tem muitas decisões. E essas decisões, elas não são ilimitadas. E muitas vezes as decisões, elas chegam principalmente em momentos que você tem que responder naquele exato momento, o que você tem que fazer naquele exato momento. E você não tem tempo para pensar nisso. Você tem que tomar uma decisão, seja para proteger alguém, seja para fazer alguma coisa. Então você tem que agir. Mas qual a decisão correta a se tomar? Então ele pensa na vida dos seus companheiros, como seus companheiros foram mortos. E a partir desse pensamento, ele vai e olha quão preciosas são as vidas daqueles que tentam proteger os outros, que morrem em favor de outras pessoas. Eles não fazem isso correndo o risco de vida, da sua própria vida, para ganhar algum objeto de louvor, para ganhar alguma coisa em troca. Eles fazem isso simplesmente porque é o dever deles. Eles sentem que aquele é o dever e que eles têm que cumprir esse dever. Se eles são mais fortes, se eles são pessoas capazes, eles têm que fazer o possível para aquela pessoa indefesa que não consegue se defender, para que ela viva e continue vivendo. E esse dever é muito duro, principalmente porque ele traz o choro, a agonia da alma de você morrer em um momento e você também quer viver. Então o grito, o choro dessa alma ecoa, né, na mente dessa pessoa, principalmente nesse momento em que ela entrega a sua vida por uma outra, para que essa outra vida seja salva. Ali a gente vê muito sobre a parte do guerreiro e como ele lida com isso,
como ele lida com a morte, como ele lida com esse dever, que não é um dever como obrigação, não é um sentido de obrigação, de tem que fazer e tal, assim, mas é uma obrigação, é um dever que é natural de uma pessoa, de um guerreiro de verdade. Nisso, Rengoku aplica o seu golpe, corta a cabeça do Oni e derrota o Oni. O Oni fica sem entender, principalmente porque, mano, como que ele me derrotou, sendo que eu tava tocando minha flauta e ele não se moveu da forma como eu esperava. E os meus cachorros também não conseguiram pegar ele conseguiu cortar ali todo mundo. É então que ele percebe que o Rengoku, naquele momento que os cachorros atacaram ele tomou uma decisão. Ele teve que tomar uma decisão. Ele estourou os próprios tímpanos do ouvido, apertando bem aqui as orelhas, para que ele não ouvisse o Oni, né, a flauta do Oni, e ele conseguisse atacar e vencer. Ele teve que tomar essa decisão muito séria, simplesmente para poder derrotar esse Oni. E outra coisa muito legal de notar é que todos os camaradas dele, todos os caçadores de Onis que foram mortos pelo Oni, deixaram marcas, sinais pro Rengoku ou quem viesse notar qual era o golpe, qual que era o poder e o que o Oni tinha para que você pudesse vencê-lo. Então, informações ali, as pessoas mesmo mortas, elas deixaram sinais que ele pôde perceber para assim derrotar o Oni. Não foi uma vitória só do Rengoku, foi uma vitória de todos aqueles camaradas que estavam ali. Eles não só entregaram a vida, mas como também entregaram informações para que outro viesse e derrotasse o Oni e acabasse com a chacina dele. Nisso, o Rengoku salva a criança, ele agradece seus companheiros que morreram e gostaria muito que um dia ele fosse como esses companheiros tão adoráveis que entregaram suas vidas por outra vida. Eu não consegui deixar de me emocionar nesse capítulo, foi muito bonito, termina aí o capítulo de spin-off do Rengoku. Foi muito bonito, tantas lições, tanto a forma de escrever da Gotoge, como ela demonstra, como a pessoa quando lê Kimetsu no Yaiba, ela faz essa percepção. Alguns podem falar que é clichê, falar que não, isso é normal e tal, mas eu não sei, tem alguma coisa na forma de escrita da Gotoge que ela escreve tão bem, que aquilo entra. Um mangá de 20 páginas passa a ser um mangá de tipo milhões de páginas, que onde você pode pensar diversas coisas sobre a vida, sobre um monte de coisa. E cara, isso daí me inspira. A vida do Rengoku me inspira. Principalmente como eu falei num vídeo meu, que eu devo estar postando aí, na segunda talvez, não sei, de Haikyuu, sobre o Hinata, um jogador de vôlei que não tem todo aquele talento, mas é esforçado. A mesma coisa do Rengoku e do próprio Tanjiro. Eles são esforçados, eles tentam seguir adiante, mesmo que eles não sejam os mais fortes, mesmo que eles não sejam os mais capazes de fazer alguma coisa. Eles merecem sim o reconhecimento. O reconhecimento por tentar proteger uma pessoa, o reconhecimento por tentar fazer algo melhor, mesmo que eles não tenham o talento igual outras pessoas. Bom, esse foi o capítulo do spin-off, galera. Eu espero que vocês tenham curtido. Muito obrigado por ter me acompanhado até aqui, galera. Comenta aí embaixo o que você achou. O que você achou desse vídeo aí? Você achou que eu brisei demais nas coisas? Foi muito clichê a minha parte? Bom, eu me emocionei de verdade, foi muito bonito de ler. Espero o próximo capítulo que vai ter, que também deve ser muito bom. Mas se for melhor que esse daí, cara, eu acho que eu vou jorrar lágrimas no próprio vídeo. Mas é isso aí. Mano, o Joe tá vazando. Muito obrigado, galera, por ter me acompanhado até aqui. E fui. Às vezes bate uma saudade de Kimetsu no Yaiba.